E aí, faz um tempo que eu não falo sobre exercícios físicos e é uma das direções que eu pessoalmente tenho como plano, assim. Se vai funcionar, eu não sei, mas vamos falar de exercícios físicos, onde eu acho importante mais biomecânica, né? Mais sobre execução. Academia é uma coisa maravilhosa que nós todos deveríamos ter pelo menos uma gota cada um de importância ao corpo e tal. Mas é um assunto que fica profundo, não quero bifurcar, mas corpo e mente não tem muita separação, mas eu vou ficar focado para falar só do corpo e biomecânica e exercícios físicos, que faz muito tempo que eu não falo. Na verdade, eu deletei os vídeos de exercício físico, eu estou recolocando, vou recolocar, porque é uma das direções a qual eu pretendo. Né? É uma das muitas direções que a gente pode ter, é uma das que eu acho incrível. O corpo, o exercício, a execução, a biomecânica muscular. Mas a galera fala de consciência corporal, eu gosto muito mais de falar sobre a consciência muscular, né? Eu acho muito importante que nós não separemos. Muito personal, muito professor vai te dizer isso. Que precisa ser reforçado incessantemente para que a gente preste mais atenção em agrupamento muscular. O corpo é um inteiro, então você não tem como realizar um exercício usando um pedaço só, mas a questão é que as duas coisas são úteis. Não só úteis, como viáveis, esperadas, pretendidas e tal. Mesmo para musculação, né? Você não tem como realizar um exercício com uma fibra isolada. A gente tem essa noção, né? De falar sobre um exercício estar correto e um exercício não estar. Tudo bem. É muito bom para isso, para exemplificar e expor que há um correto para um certo agrupamento muscular, mas não há um correto no corpo em si. Se você levar a biomecânica, não é um correto para nada. Seu corpo pode fazer. Quem é ginasta vai te. O que você está querendo dizer com certo? Principalmente a ginástica artística, né? O que você está querendo dizer com o movimento certo? Seu corpo vira e torce igual uma toalha, assim. Ele tem essa possibilidade de virar e torcer, né? Observe ginástica artística chinesa, né? Tem um profundo ético e moral aí que é uma desgraça, né? E tem uma coisa muito forte ali aplicada, mas isso é sistêmico, é uma coisa de daquilo que se espera visualmente numa Olimpíada, por exemplo, de performance. Isso vai fundo, hein? Porque é quase sobre performance de trabalho e de exposição e de mídia e de que é esperado que se exija do corpo para que se tenha uma performance mais midiática, assim, né? Mas enfim, não era aí que eu queria ficar, mas não tem um certo. A questão é que não existe um certo, mas existe um melhor, né? Então o exercício físico, a execução na musculação, ela é bem profunda, exatamente por não existir um certo só. Então você pode fazer os exercícios desde o perfeito, entre aspas, até graus e graus, degraus e degraus, não só graus, degraus e degraus para baixo, que vai indo para o roubo, que vai indo para o lado do. Para a questão do exercício, está roubando, é lombar. Tudo é. Tem um professor interessante que eu sou amigo que falou assim: todo roubo é lombar, quase. Porque tem a ver com a estrutura toda do corpo. Isso aí, se você vai olhar, agachamento terra,
e coisas assim, você vai ver que o roubo sempre é realizado de corpo inteiro, assim, você sempre faz uma tendência para usar vários agrupamentos que em conjunto todo, no conjunto todo muscular que o corpo com a inteligência dele vai espontânea e naturalmente usar, vai levar para a lombar, porque é um dos músculos mais conjuntivos que tem do núcleo do corpo. É fácil de perceber isso. Em perna, mas a lombar é legal de perceber também, né? Elevação, não é elevação de costas que chama, né? O press, o pressionar das costas, né? Mas enfim, ele é um exercício muito conjuntivo que você percebe isso. O levantamento de terra também. Que você percebe o conjunto geral do corpo, mas vamos ver se eu consigo retomar onde eu estava. É sobre especificidades e generalidades dentro do exercício físico e da execução do exercício físico, né? E toda essa especificidade ou generalidade por dentro da biomecânica, como isso se expressa por dentro da biomecânica. Eu gosto muito de usar o exemplo da polia. A polia é um dos exercícios, é um dos lugares onde há para fazer exercícios físicos mais delicados ou sofisticados, se você o enxergar assim e usar teu pensamento e tua inteligência e tua percepção para o enxergar assim, né? Mas tudo bem. Aí tem a ver com a junção toda de mente e corpo dessa inteligência, né? Na polia. Porque, olha só, a polia tem um limite angular infinito, certo? Você vai lá, abaixa e pega qualquer pegador que você tiver e ergue a polia sustentada. E aí você tem um limite angular e de uma amplitude angular e um limite infinito de posicionar. E esse é o foco da polia, né? Polia é uma coisa muito completa. Você pode inventar exercícios específicos na polia. Maravilhoso, depende do objetivo de cada um. Você pode fazer muita coisa e talvez infinitas coisas na polia. Tá. Aí, de acordo com essa amplitude angular infinita, quando você chega na frente ali na academia do negócio, da polia, você tem que olhar. Não é que você precisa olhar muitas coisas, mas naturalmente você vai desenvolver isso, né? Tem a ver com a distância que você tá, o angular da corda, a distância que você tá da base que, que há para sustentar, né? O ângulo da corda, a distância da carriola lá, o trem, que eu esqueci o nome, os mineiros, né? O trem, mas é um trenzinho ali, de altura, né? Então, a altura regulável do trenzinho, a distância que você está do aparelho, o ângulo e não só o ângulo, que também tem intensidade e força aí, como tudo na execução. Tem tudo na execução. Então aqui eu acho que eu vou usar um exemplo de base que eu acho do que é uma máquina de exercício. Eu acho que esse vai ser um bom ponto para falar sobre essa importância. Do que é uma máquina na academia. Como é que se desenvolve uma boa máquina na academia? Que é uma coisa muito incrível e boa hoje, né? A máquina é uma simplificação travada, porém é essa a questão. Quanto de ajuste tem numa máquina direcionada para um agrupamento muscular? E aí você olha e pode pensar muito em como é que se desenvolve. Você precisa não só de um fisiculturista, você precisa de uma. Não é que é um não precisa de um fisiculturista, mas precisa de uma pessoa que manje de exercício. E geralmente um fisiculturista é uma boa opção para isso. Mas aí a pessoa precisa entender especificamente dos músculos e tal. Mas para desenvolver uma máquina você precisa de um engenheiro, de uma pessoa inteligente nesse sentido da engenharia angular e tudo. E aí é que é a coisa incrível que eu acho bom desse exemplo. Você precisa juntar um bom engenheiro projetista, sei lá como é que se diz, alguém que faça um bom projeto mecânico
né? Biomecânica, mecânica do corpo, né? E aí você precisa de um bom engenheiro que tenha esse conhecimento, essa ideia para projetar uma mecânica da máquina. Mas não basta só essa pessoa, ela precisa entender do corpo também. Aí você precisa de um atleta, de um fisiculturista, de uma pessoa que tem um bom. Para fazer uma. Olha o que eu estou dizendo aqui. É isso que eu acho importante. Então, imagina o que precisa para fazer uma boa máquina, né? Precisa da combinação dessas duas coisas. Alguém que entenda do corpo e alguém que entenda da mecânica física geral, né? Não só da biológica. Não só a biomecânica é necessária para uma boa máquina, como a mecânica física diretamente assim do projeto. Então, quanto mais ajustes você encontrar numa máquina na academia, melhor. Porque uma máquina, no fundo, quando você vai principalmente para musculação e não para o halterofilismo, vai ser interno. Se você fosse halterofilista, abraço pro Bitelo, grande halterofilista brasileiro. Se você fosse halterofilista, seria só sobre o externo. Então acho que o Bitelo usa pouca ou usa em menos. Aí só perguntando para ele para saber. Mas o objetivo do halterofilista é externo e é sobre o peso, é sobre o recorde, é sobre o sólido e material fora do corpo dele, o peso ali, é sobre levantar aquilo que está lá. E aí a musculação ela tem outra direção, ela não é sobre isso, ela é sobre o seu corpo. Então é sobre como é que você vai usar o peso que está lá fora e tudo para fazer os seus músculos trabalharem internamente. Né? Vê, o caminho é inverso, isso é muito importante, né? O limite de força e tal, muito legal, dá para treinar o treinamento de força real do Bitelo, por exemplo. Muito da hora. Mas não é o objetivo da maioria das pessoas, é talvez conjuntivo. Então, o objetivo da maioria das pessoas é o volume muscular e tal. Então, é mais interno do que externo. Mas, como homem, não sei se. Acho que dá para falar assim, né? A maioria dos homens gosta de um pouco de força, mas estaria mais preocupado com o volume e com a estética no geral. Mas tem a ética embaixo dessa estética que é da força geral e não só da aparência. E aí tem sobre o peso externamente e sobre o corpo internamente, né? Então essa é uma coisa muito legal de pensar. O vídeo está ficando bem longo, eu vou deixar assim, mas eu acho que eu já consegui expor o que eu queria, que é legal pensar sobre uma máquina, o que é uma máquina e sobre o necessário para desenvolvê-la. Porque quando você senta nela na academia, você tem que lembrar isso, do seu objetivo, né? Você tem que lembrar isso sempre. Mas eu gosto de lembrar isso especialmente quando eu sento numa máquina, porque ela é. O que, que ela é? Ela é uma limitação, ela é travada, ela vai limitar e afunilar suas opções. Ela vai deixar você cada vez mais perto de uma escolha legal, ela vai te posicionar, mas ela vai te limitar ao mesmo tempo. Isso é profundo. Né? Ela vai limitar o seu corpo, o seu espaço para tudo. E aí, quando você senta, você olha, a primeira coisa é é sobre tudo, né, velho? Como você senta, você olha onde você está sentado, quanto ajuste tem, até onde vai as costas e todos os detalhes ajustáveis que existem e que a máquina te possibilita. Então, uma máquina melhor é uma máquina que te dá mais liberdade. Mas uma boa máquina é uma coisa ambígua, percebe? Uma boa máquina ela vai te fechar e vai te limitar porque ela vai te direcionar. Mas aí isso é um limite grande, porque ao sentar, se limitar e te direcionar na máquina, você está preso numa direção. Você tem que entender qual é a direção que a máquina te põe, porque você vai entender profundamente os meandros sofisticadíssimos da biomecânica do seu corpo. Não é sobre a máquina, é sobre você. Não é sobre o peso fora. Se fosse ainda, tudo bem sobre o peso, teria aquela coisa do cara que faz a força só do halterofilista. E essa diferença aí tem que estar clara. E aí você vai olhar e uma. Eu penso assim. Daí você pode comentar aí se você achar algo diferente, né?
quando você senta é sobre você internamente, não é sobre o externo. Você está querendo trabalhar os seus músculos, você não está querendo levantar o peso. Tudo bem, você pode ser halterofilista, mas na verdade o objetivo é outro, é trabalhar você. Então todo esse ajuste é muito profundo. O, o, a quantidade de ajustes que uma boa máquina te proporciona é muito profundo. Lógico que não pode ter 1000 ajustes, porque senão você vai se perder também. Mas quanto ajuste tiver, você pode usar, e aí eu acho melhor uma máquina com mais ajustes, porque é mais liberdade dentro daquilo que supostamente te tiraria liberdade, mas te direcionaria com o exercício correto. Então tem um paradoxo aí muito legal para olhar no desenvolvimento de máquinas da academia. Gosto muito de máquina, mas para sempre o fã do exercício livre, e é um assunto longo. Você, por favor, comente se você tem mais opiniões aí. Valeu!